como foi anunciado, o pastor Jaime Soares é o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. E ele, 1 milhão de compromissos, correria, grande movimentação, mas dado esse relacionamento tão gostoso, eu acredito que ele não conseguiu dizer não para nós. E eu queria que vocês dessem a ele as boas-vindas. Digam comigo: 1, 2, 3, amém? Amém. A casa é toda sua, viu? Aqui está o servo de Deus. A partir desse momento ele está com a palavra. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Bem, pode tomar o seu lugar. Pode tomar o seu lugar. É uma alegria muito grande. Eu não tenho como traduzir a alegria. Eu não sei, se você sabe, me ajude. Eu não sei se existe amor à primeira vista. Eu não sei, mas eu acho que existe. A primeira vez que ali no Belém, na reunião de segunda-feira, da primeira segunda-feira de cada mês, eu ali sentado ouvi o pastor Benedito trazer a palavra, e foi assim, amor à primeira vista. Amei a maneira como ele expressou, como ele apresentou a palavra de Deus naquele dia. E como é que Deus faz? Eu falei, puxa vida, que vontade de conhecer a igreja dele. Eu não falei nada com ninguém, eu não disse nada, não me autoconvidei, só pensei, gostei tanto que falei, eu gostaria de conhecer a igreja dele. E qual não foi a minha surpresa quando eu recebo um convite para vir a Itararé. Glória a Deus por isso. Eu estou muito feliz. Fui recepcionado com uma honra que eu não mereço, ali em Campinas, no aeroporto, e fizemos uma viagem muito agradável, muito feliz. E estou muito feliz. Estou muito impactado com a cidade, com o que já vi. Hoje à tarde fui aqui perto do hotel, numa padaria gourmet, tão linda, tão bonitinha. Pão, não sei o que, pão, muito bonitinho. E eu estou muito, gostei da cidade. Eu estive pregando agora em Araçatuba, um calor que Deus mandava, e aqui é o oposto, aqui é frio. Glória a Deus por isso, amém, queridos? É uma escola bíblica, e a escola bíblica, ela tem uma característica, ela tem um quê, que é um local de aprendizagem. Então nós estamos aqui e eu louvo a Deus por isso. Foi tão lindo ver a igreja já bem cedo, já chegando com muita dedicação. E nessa noite Deus colocou no meu coração um texto para que a gente tire desse texto uma lição para a nossa vida. Nós precisamos disso na nossa caminhada. E eu quero convidar a igreja para que abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27 de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 27. Atos 27. E eu quero falar sobre o obreiro, o cristão, a obreira, o homem de Deus, a mulher de Deus, enquanto neste tempo chamado vida na terra, para que a gente não crie nenhum mito que não seja real para a nossa caminhada aqui na terra. Capítulo 27, eu quero pedir a você que você permaneça com o texto aberto, o capítulo 27, e nós vamos dar uma caminhada dentro desse texto. Capítulo 27 de Atos, eu estou usando a versão da Sociedade Bíblica do Brasil,
chamada NAA, Nova Almeida Atualizada. Então, a versão, pode colocar na tela, pode colocar a versão que tenha, não tem problema, pode colocar lá o versículo primeiro, e nós vamos fazer essa leitura. Ali a versão é Almeida Revista e Corrigida. A versão NAA, esse mesmo versículo, a tradução diz assim: quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália. Quem está falando isso, quem está narrando esse fato é Lucas, o médico amado. Ele é o historiador desse texto. Porém, o sujeito desta ação, a pessoa que é o sujeito desta narrativa, é o apóstolo Paulo, é o servo de Deus Paulo. Então eu quero que você observe essa primeira colocação, na versão, conseguiu? Poxa, que coisa linda, que equipe maravilhosa, Deus abençoe. Quando foi decidido, então não foi Paulo que decidiu isso, Paulo está sendo objeto de uma decisão, preste atenção nisso. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, então Paulo, ele está sendo o objeto, ou seja, alguém decidiu algo para ele. E quem é ele? Ele é Paulo, o homem de Deus, o servo de Deus, o boca de Deus na terra, a coluna de Deus. O texto está dizendo que decidiram algo para ele, decidiram algo sobre ele. Primeiro ponto, ao chegar aqui, o pastor Sérgio, ele fez uma narrativa, uma apresentação da igreja, e me mostrou ali 2 buracos na lateral da igreja, e mais uma rampa que teve que ser construída. Por quê? Porque alguém decidiu que nós devíamos ter que fazer isso. A vida cristã, nós, enquanto homens de Deus, vivendo nesse planeta chamado Terra, nesse espaço de tempo chamado vida, nós temos que entender que algumas vezes, mesmo sendo instrumentos de Deus, estamos sujeitos a decisões sobre nós. Há decisões sobre nós. Foi decidido. Ninguém pergunta se a igreja pode ou não pode fazer. Foi decidido que tinha que fazer esta obra. E por mais que você tente argumentar, contra-argumentar, não importa, a decisão vem pesada, a decisão vem forte. Foi decidido que nós teríamos que fazer isso e que Paulo teria que embarcar nesse navio e navegar. Foi decidido isso. E Paulo, ele não entra em crise por causa disso, e é nisso que eu quero trabalhar. Paulo, ele vai mostrar para nós uma maturidade, é o que nós precisamos. Ou seja, a gente está vivendo na terra, somos homens de Deus, fazemos a obra de Deus, porém, estamos sujeitos a decisões que vêm para nós. Há pouco tempo atrás, você lembra que foi decidido que nós não podíamos fazer cultos. Foi decidido que nós tínhamos que estar fechados em razão de um vírus que apareceu. Foi decidido que nós não poderíamos mais colocar as pessoas uma ao lado da outra. E a gente tem que, querendo ou não, tem que acabar cedendo a essas decisões que vêm. E eu quero perguntar para mim e para você: e como é que a gente fica? A gente vai se deixar se abater por isso? A gente vai se entregar? Meu Deus, eu vou desistir de tudo porque alguém está decidindo e eu não. Não, a gente vai ter que seguir esse negócio. A gente vai ter que tomar essa posição, mesmo não gostando. Vamos ter que bater no peito e dizer: nós vamos
vamos caminhar. Então o texto vai dizer que decidiram isso, e Paulo então vai embarcar nesse navio. Agora vamos dar um salto, no mesmo capítulo 27, versículo de número 9 em diante. Presta atenção onde Deus vai nos levar nessa noite. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, observe isso, Paulo, sobe o texto, pode subir o texto, próximo texto. Paulo dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só para a carga do navio, mas também para a nossa vida. É Paulo que está falando. Eu queria agora, para a gente interagir, leia comigo esse texto, todo mundo junto, vamos. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Olhe para cá. Eu comecei falando que na nossa caminhada de vida, algumas vezes alguém vai decidir sobre nós coisas que nós não vamos ter opção de dizer, mas eu não aceito. Vamos decidir sobre nós. O segundo ponto dessa mensagem hoje: eu não posso me abater, eu não posso me prostrar quando isso começa a acontecer. Olha o que diz essa palavra: mas o centurião dava mais crédito ao que o piloto e ao que o mestre do navio falava do que ao que Paulo dizia. Igreja, noiva de Cristo, algumas vezes nós vamos cair no descrédito, mesmo tendo absoluta convicção que nós estamos certos. Paulo, ele tem absoluta convicção do que ele está falando. Paulo não diz assim: eu acho que talvez tenha uma tempestade, eu acho que talvez venha uma tormenta, eu acho que talvez aconteça um problema. Paulo está dizendo: vai acontecer o problema. E quem está escutando Paulo diz assim: o que você está dizendo não tem sentido e não tem valor nenhum para mim. Nós não aceitamos. Nós vamos ficar com a opinião daquele outro ali. Quantas vezes eu, obreiro, você, obreira, vive isso dentro da igreja? Quantas vezes? Deixe-me dar exemplificar de algumas maneiras para você. Quando o pastor é surpreendido, ou o obreiro, ou o dirigente da congregação é surpreendido por uma decisão que alguém toma e que você não foi devidamente consultado. Você não foi. Você só vai saber da coisa depois. E depois a coisa acontece assim: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu estou indo embora, eu estou mudando de cidade. Mas como assim? Não, pastor, eu já vendi a casa, vendi o carro, vendi a firma, eu estou indo embora. Mas, meu querido, você nem parou para conversar um pouco, você nem parou para a gente pensar junto. Não, pastor, eu já decidi, e eu estou só lhe avisando que eu estou viajando daqui a meia hora, eu estou só avisando que eu vou viajar amanhã cedinho, então só estou dando aqui um teloguinho, estou indo embora. Dá uma dor, há uma tristeza no coração, porque você, recebendo aquela notícia, você antevê uma luta, você antevê um problema, você antevê um caos. Você, mas minha irmã, meu irmão, você não consultou nada, você não me perguntou nada. Não, pastor, eu tomei a decisão, eu conversei com um amigo do trabalho, eu conversei com uma vizinha, eu conversei com alguém que eu conheço e fui. Com toda certeza, cenas parecidas como essa
já aconteceram aqui nessa igreja, com toda certeza, com toda certeza. Do nada você é apanhado já com uma surpresa. Há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, alguém lá no Rio de Janeiro, funcionária de uma multinacional, um salário não muito pouco, eu diria que um salário mínimo, 1.000 e pouco, 10 salários mínimos, no mínimo, era quanto ganhava? 10, estou falando alguma coisa em torno de 12, 13 mil reais, mais plano de saúde para a família toda. Me pega no corredor: pastor, só lhe dar uma notícia que eu estou indo embora. Indo para onde? Indo para a Flórida, Miami, Estados Unidos. Está de férias? Não, indo de vez. Mas como assim? Pastor, cansei do Brasil. Eu falei: mas o emprego? Não, estou saindo do emprego. Tu vai pedir demissão? Não, vou pedir demissão. Estou deixando o apartamento. Meu Deus, vamos sentar, vamos conversar. Não, pastor, estou só lhe comunicando que a decisão já está tomada. Já comprou a passagem, a viagem é dia tal. Sabe, dá uma tristeza, dá um sentimento de: meu Deus, qual é o papel do líder? Qual é o papel do dirigente? Qual é o papel? Não é aconselhar, não é parar para pensar. Vamos pensar um pouco, vamos traçar, pelo menos traçar aqui um desenho de alguma coisa, tentando entender. Mas você não, você simplesmente é atropelado. O centurião dava mais crédito ao que Paulo dizia. Mais crédito. Quantas vezes no trabalho de oração Deus toma a irmã que dirige, ou o irmão que dirige, e tem uma palavra do alto, uma palavra revelada, e dá um conselho: olha, isso aí é laço, não vai por aí, olha, escapa disso, isso aí é problema. Mas a pessoa: não, já falei com o meu psicólogo, com o meu professor, com a minha prima, com o primo do primo que eu tenho. Não, já decidi. Obreiro é viver nesse tempo, e não deixar que isso produza tristeza dentro dele. Então vai ter momentos que você, liderando uma classe de escola dominical, liderando uma congregação, fazendo alguma coisa, conduzindo em algum cargo, você vai ser, eu vou chamar de atropelado com uma decisão. Atropelado. Ou seja, aquela pessoa não se prestou nem ao mínimo de dizer: meu pastor, eu queria um conselho seu, eu estou pensando em fazer isso e isso, qual é a sua opinião? O que o senhor me diz? O que o senhor me aconselha? Não, você simplesmente é atropelado por uma decisão que já foi tomada. E o que você faz? Permaneça na posição de Deus. Permaneça na posição. Irmãos, o grande problema hoje é que tem muito servo de Deus entrando em crise, porque quando ele está na gestão de alguma coisa, e alguém toma uma decisão de forma intempestiva, de forma deslocada, de forma impensada, e você: meu Deus, por que não fez um gabinete antes? Por que não buscou um conselho? Quantas e quantas vezes, nessa minha caminhada de servindo a Deus no ministério, vai para 26 anos como pastor presidente de um campo, muitas coisas eu já passei. Eu digo assim, tem hora que eu digo: Deus, esse pessoal quer matar pastor do coração. Quer matar pastor do coração. É você celebrar o casamento de alguém, você ser o celebrante, você fazer o casamento, e a pessoa fica casada 3 anos, e um dia marca um gabinete para te dar uma notícia: pastor, eu estou me divorciando. Mas como assim? Você nunca falou nada antes, você nunca fez nenhum gabinete antes. Não, pastor, não deu certo. Mas como assim? Não, pastor, desde a lua de mel que já tem problema. A vontade que dá é você pegar um gato morto e bater até o gato miar, porque você fez o casamento, você fez a cerimônia, tu fez a cerimônia. A pessoa passou 3 anos, nunca te procurou para falar
nada. E 3 anos depois diz assim: pastor, eu vim só lhe avisar que já dei entrada no divórcio. Você se sente um nada, tu se sente um rodapé, tu se sente uma formiga. Meu Deus! Mas por que tu não veio falar antes? Por que tu não veio falar lá atrás? Pastor, a comunicação não está boa, não está dando certo, a gente não está se acertando, para a gente tentar buscar uma solução para isso. Não, esconde, omite, se cala e chega para você e diz assim: a decisão está tomada, é aqui. Paulo é o homem de Deus. Esse homem é aquele que foi arrebatado até o terceiro céu. Esse homem, ele tem uma conexão direta com o trono. E a Bíblia vai dizer que aquelas pessoas davam mais crédito, mais valor ao que se dizia, pessoas que nem relação com Deus tinham, porque é o piloto e é o mestre do navio, do que é o que Paulo dizia. Alguém já disse que se o conselho devia ser vendido, conselho devia ser vendido. Hoje, me perdoe se tem algum profissional aqui da área, hoje você tem dentro da igreja, membros da igreja, que estão gastando valores altos no divã do psicólogo, valores altos. O pastor faz um gabinete de 2 horas, e às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido. Aí a pessoa sai da igreja e vai para o divã, pagando cada consulta de valor alto, pagando valores que talvez nunca nem tenha ofertado na igreja. E o que o psicólogo fala é o que vai valer. É o que vai valer. Há tempos atrás, atendendo um casal que estava separado, ela disse para mim: não, pastor, a minha psicóloga falou, para preservar a minha vida, eu já me separei, já dei entrada no divórcio, eu corro risco de ser morta por ele. Eu conheço os dois, e conheço bastante. Eu disse: você está dizendo para mim que a tua psicóloga, que não convive contigo, que não congrega contigo, ela está dizendo que teu marido vai te matar? É isso mesmo? Você está falando para mim que ele vai te matar? Seria bom você falar isso para outra pessoa que não conhece nem você, nem ele, porque para mim você não pode dizer isso. Irmãos, que batalha, que custo. Eu falei: olha, eu vou tentar polir minhas palavras, mas eu acho que você devia orar mais por essa psicóloga que te atendeu. Devia orar mais, ou devia ouvir mais outras pessoas. Não me escuta não, eu não sirvo para você. Escute, procure, diga assim: Deus, coloca no meu caminho uns 4 servos de Deus, para me escutar a opinião deles. Há dias atrás o marido me procurou: olha, pastor, Deus começou a operar, ela mudou a cabeça, estamos reconciliando novamente. Eu falei: eu acho que essa psicóloga vai ficar agora jogando contra. Tomara que dê errado, tomara que dê errado. Nós vamos conviver, e eu quero que você entenda isso hoje. Você, enquanto homem de Deus, mulher de Deus, aprenda que muitas vezes o teu conselho, a tua palavra, o que você está falando e apresentando como resposta de Deus, vai cair no descrédito. E o que fazer, pastor? Não fala mais nada? Se omite? Se cala? Não. Continua sendo servo de Deus. Continua. Porque cansa. Pastor, não vou mais aconselhar, não. Cansa. Não. Continua sendo servo de Deus. Continua. Você não quer que o problema aconteça, mas aquilo vai acabar acontecendo. É tudo coisa de Rio de Janeiro. Acho que São Paulo não deve ter muito disso, não. Não sei se... espero que não tenha. Há alguns anos atrás, uma querida militar de uma força armada qualquer, para não identificar, me procurou: pastor, ora por mim. O meu chefe, o meu comandante, ele bate aquele negócio, ele é da outra religião. Pastor, o homem é o diabo em pessoa. Pastor, e eu não consigo evangelizar.
Eu falei, mas espera aí, a irmã está naquela corporação para ser uma pregadora ou para ser uma militar? Eu acho que a irmã é militar, e a irmã era uma oficial com algumas estrelas. Pastor, aquele homem é o capeta, é o diabo em pessoa. Eu falei, minha irmã, você faz parte de uma corporação militar grande, está em todo o Brasil. Coloque em oração, Deus te transfere para outra unidade. Até o dia que essa irmã me procura para me dar uma notícia que eu não acreditei, e até hoje eu ainda sofro com ela. Pastor, eu pedi para sair. Eu falei, o quê? O que você fez? O que você fez? Você fez o quê? Pastor, pedi desligamento. Eu falei, tu não está bem, eu vou te encaminhar para um psiquiatra, você tem que ser internado, tu não está bem. Essa irmã, ouvindo conselheiros e conselheiras, jogou para o alto uma carreira militar, era um oficial dessa unidade. Diante daquela cena eu disse, eu quase que a crise foi minha. Eu falei, Deus, eu não acredito que ela fez isso, eu não acredito. Essa irmã some da igreja, e quando encontro ela 4, 5 meses depois, não estou te vendo, querida, saudade de você. Ela falou para mim algo pior ainda do que a primeira coisa. Pastor, eu estou com vergonha, eu não tenho dinheiro nem para a passagem. Sabe, você não sabe se você está lidando com pessoas que já perderam completamente juízo, ou aquilo que você fala como uma orientação de Deus, um conselho de Deus. Você tem que aprender que algumas vezes você não vai ser levado a crédito. E o que faz? Continua orientando, continua falando, você não vai entrar. Então esse texto aqui diz que Paulo, ele não entrou em crise porque não foi atendido, ele não entrou em crise porque não foi escutado, ele não entrou em crise porque não foi acatado, ele continuou falando o que precisava ser falado. Você entende isso? Amém? Está entendendo até aqui? Então Paulo, ele cai no descrédito. E como é que ele fica? Depois que ele fala aquilo, o homem fala, a tua palavra é igual a nada. Surtou? Não. Caiu em depressão? Não. Ele continuou fazendo a obra de Deus e falando o que tinha que ser falado. Olha só, capítulo 27 agora, versículo de número agora 21, versículo 18. Açoitado severamente pela tormenta, que no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. Veja, ele tinha falado isso lá atrás. Lá atrás ele falou que teria danos, e agora o dano está acontecendo. Irmãos, o homem de Deus não, vou usar uma expressão pesada, não joga na cara, do tipo assim, bem feito, eu falei que esse namoro não ia dar certo, eu falei que esse noivado não ia dar certo, não, o homem de Deus, ele não lança em rosto. Ele falou lá atrás, ele anteviu lá atrás, mas ele não vai agora jogar em cima. Agora estão jogando a carga do navio fora. Aquela carga, ela foi sinalizada lá atrás. Essa viagem vai ter danos. Quantas vezes a gente escuta alguém e deu o conselho, e a pessoa fez exatamente o contrário do conselho, exatamente, e depois volta. O que você faz? Abraça, continua amando, não toca no assunto não, deixa quieto. Lembra de Lucas 15? Pai, me dá a minha parte que me pertence. O pai sabe que o filho vai perder tudo, sim ou não? Sabe? Sim ou não? Ele sabe, vai perder tudo. O mundo tá, essa tal da coisa, se tiver alguém aqui, me perdoe, não é nada pessoal não, tal da criptomoeda, já ouviu falar nisso? Bitcoin, criptomoeda.
Isso é coisa de Rio de Janeiro. Hoje tem muitas histórias do Rio de Janeiro. Aí o abençoado vende a empresa dele, e depois vendeu a empresa dele, está na oração, e eu tenho uma preocupação global. Falei, varão, vamos conversar, para a gente pensar alguma coisa, hein? Vendeu a firma, pegou, levantou o capital. Não, pastor, estou de boa, fiz o investimento. Falei, que legal. Está investindo em quê? Pastor, um negócio bom, uma taxa de juros que prometeram, desse tamanho. Falei, cara, me dá essa receita, eu também quero. Fez o quê? Pastor, Bitcoin, criptomoeda. Eu falei, o quê? Botou quanto? Pastor, botei tudo. Falei, não. Falei, tu não fez isso? Tu fez isso? Por quê, pastor? Rapaz, por que tu não veio conversar? Por que tu não parou para a gente conversar um pouco? Não, pastor, meu amigo meu já está dobrando o capital. Eu falei, olha, meu, se eu fosse você, eu dobrava o joelho e pedia a Deus misericórdia. E voltava lá onde você aplicou, resgata a metade, deixa só a metade lá aplicada, e fica com a metade para você fazer outras coisas. Precisa contar o final da história? Precisa. Perdeu, se quebrou, perdeu, quebrou, dilapidou o patrimônio dele. E você diz, por que você não veio compartilhar, pedir uma orientação? Por quê? Mas às vezes, mesmo quando vem, nós não vamos ter crédito. O que a gente faz? Continua falando. Aqui a carga está sendo perdida agora. Estão jogando a carga no mar, estão jogando tudo fora, açoitados. Versículo agora de número 19: no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Versículo 20: e não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Tudo que ele falou lá atrás está cumprindo agora. Tudo que ele falou lá atrás está cumprindo agora. Tudo. Deus me deu 3 filhos, os 3 hoje estão casados. Eu tenho 3 filhos casados e 6 netos. Mas eu passei muita prova. Passei. Quando começava a namorar e olhava assim, isso é luta, eu caía no joelho, tentava falar, tem uma coisinha melhor para você, filha, minha filha, meu filho, mas entra aqui e sai aqui. Aí só tem um jeito: ir para o quarto de oração, joelho no chão, boca no poste. Deus, abre os olhos, Senhor, abre os olhos, porque isso aí é luta, isso aí tem retrato, tem cheiro, tem tudo de tempestade. Abre os olhos, que batalha. E Deus deu vitória, graças a Deus, e os olhos foram abertos e tiveram a decisão certa. Mas até ter, alguém já disse que o profeta não tem honra na sua própria. A gente tem que conviver com isso. A gente convive com isso. E, irmãos, vai de A a Z, daquele dirigente que entrega a congregação, quer entregar, não aguento mais, quero entregar. Você, meu irmão, olha a nuvem, não é tempo ainda, aguenta mais. Não, pastor, já não aguento mais. Em nome de Jesus. Algumas vezes você até consegue, mas tem outras vezes que você não consegue. Tem outras vezes que você fala, mas a pessoa bate o pé, entrega, tempo depois volta e diz: pastor, estou tão arrependido. Agora já tem outro dirigente, agora já tem outra pessoa numa posição, e agora o que faz? Agora não tem mais como fazer, agora já tem outro, você já empossou outro. Então a gente vai conviver com isso, tanto no nível relacional, tanto no nível espiritual, tanto no nível da convivência fraternal. Nós vamos conviver com isso. E o que a gente faz? Continua trazendo o conselho que Deus mandou trazer. Quer ouçam, quer não ouçam, nós vamos falar. Quer escutem, quer não escutem, nós vamos falar. Então eu quero dizer hoje para você: ninguém aqui desista de dar o conselho que tem que ser dado, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém?
Continua. Versículo de número 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, pondo-se Paulo no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me ouvido, deviam ter me escutado, mas eu aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Eu avisei a vocês, vocês não ouviram, mas ainda tem uma palavra boa: coragem, porque Deus vai estar na frente desse negócio. Então ele não desistiu de continuar intercedendo. E eu quero pedir a você, mamãe, papai, obreiro, dirigente de congregação, não desista de continuar aconselhando. Amém? Não desista. Aí versículo de número agora 25, olha o que vai dizer: portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Tudo vai acontecer. Aí ele vai dizer: porque o Deus de quem eu sou, a quem sirvo, a quem pertenço, esteve comigo nessa noite. Ou seja, nenhuma negativa, nenhum descrédito, nenhuma não aceitação fez com que ele abaixasse a cabeça. Em nome de Jesus, levante a tua cabeça. Pastor, eu falei, mas não quis me ouvir, mas continua falando. Pastor, eu aconselhei, mas não aceitou, mas continua aconselhando. Isso faz parte da nossa caminhada. Faz parte, irmãos, da nossa caminhada. Faz parte. O que a gente vai fazer? Ah, pastor, eu não falo mais, eu não oriento mais, porque eles não querem. Continua. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale. E continua falando. E você não vai ficar magoado. Então aqui Paulo está me ensinando que ele não ficou magoado. Ele não ficou tristinho, ele não ficou nem brigado com Deus e nem magoado com os homens. Quantas vezes isso vai acontecer dentro da tua própria casa, quando a esposa dá um conselho para o marido e o marido cabeça dura não escuta, ou o contrário, ou quando o marido dá um conselho para a esposa e a esposa não escuta. Quantas vezes isso vai acontecer o tempo todo? Vai acontecer de pai para filho, de filho para pai, de marido para mulher, de mulher para o esposo. E o que a gente faz? Permaneça. Aquele que tem a palavra, fale. Aquele que recebeu o conselho, entregue. Aquele que tem a direção, diga. Aponte a direção, aponte. E você não vai se entristecer. Continue sendo usado. Você acha que lá em Atos, quando Paulo está pregando naquela Santa Ceia, e Eutico sentou na janela, sabe o que eu acredito ali? Que Paulo em algum momento falou assim para o diácono assim: diácono, avisa aquele rapaz para sair da janela. Avisa ele. Eu acho que isso pode ter acontecido. Foi lá o diácono: olha, o pastor falou para não ficar aí não, que pode ser perigoso. Não, eu vou ficar aqui. Se não ficar aqui eu vou embora. Ah, então tá, fica aí. Então tá, fica aí. Daqui a pouco, no meio da pregação, Eutico pega no sono e acontece o quê? Ele cai da janela. O que Paulo faz? Paulo parou a pregação. Paulo parou o culto. Paulo diz assim para ele: irmãos, um minutinho. Eu vou lá embaixo no terceiro andar, porque aquele rapaz que estava na janela, ele caiu. Os irmãos fiquem aqui, por favor, orando. Eu vou lá embaixo. Aquilo mexe comigo, irmãos. Aquilo mexe comigo. Você acha que aquele salão não tinha, era bem menor que isso aqui, era um cenáculo, era muito menor, era uma área menor, com toda certeza. Ô jovem, aí é perigoso, não senta aí não. Sabe quantas vezes você fala com alguém, sabe aonde? Que está na cantina: irmãos, o culto começou, vai lá para cima. Não, pastor, daqui a pouco eu estou indo. Nós temos na nossa igreja lá uma cantina grande. O diácono: pastor, que luta, pastor. Começa a pregação, a turma está lá. Pessoal, já começou a pregação. Tá, eu estou indo. Estou só acabando de comer essa coxinha aqui, eu estou indo. O que faz?
Continua amando, continua tendo misericórdia, continua sendo elástico, continua sendo resiliente, continua sendo amplo, continua sendo, mesmo sabendo que está errado. Cidade que tem shopping, Rio de Janeiro, você acaba o culto da manhã e vai almoçar no shopping, e encontra lá o obreiro, toda a vontade, toda a paz danada. Aí você fala assim: eu não te vi hoje na igreja. Pastor, eu acordei tarde, vim para o shopping. O que você faz? Dá uma bordoada? Não, querido, veja se consegue ir no culto da noite. Vem cá, me dá um abraço. Te amo, mesmo você sabendo que ele deliberadamente faltou aquele culto, mas você diz: eu te amo, eu queria te ver à noite, no culto da noite, eu queria te ver no culto da noite. E algumas vezes ele não vai novamente. O que você faz na outra semana? Repete a mesma palavra: poxa, estou com saudade de você. Não estou te... Esse é o papel do obreiro, papel que vai abrir os braços, vai se expandir e vai dizer: olha, mesmo caindo no descrédito, eu continuo fazendo a mesma coisa. Amém? Diga comigo assim: não me cansarei de aconselhar e de falar e de apontar a direção de Deus. Não me calarei, eu vou continuar. Pastor, mas não estão obedecendo. Mas continua. Pastor, não atenderam, mas continua. Pastor, o que o senhor falou, olha, entrou no ouvido, saiu no outro, mas continua. E vamos continuar assim até o fim. Posso ouvir um amém? Diga assim: Jesus passou por isso. Lembra que ele falou com Pedro: Pedro, deixa o barco, deixa a rede, vem comigo. Agora você vai ser pescador de vidas. Final do ministério, o que Pedro falou? Vou pescar. Que trabalho, né? Por que aquele texto está na Bíblia? É para falar para mim e para você. Jesus chega naquela praia para terminar a noite e diz assim: seu relapso, seu negligente, seu desviado. É isso que ele fala? O que ele fala? Filhos, ô meus filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Porque eu já preparei aqui para vocês. Fique em pé, meu irmão, em nome de Jesus. Filhos, eu já preparei para você. Eu quero pedir a Deus nessa noite, porque foi o que Deus mandou ministrar. Eu quero pedir a Deus que você peça a Deus, e olha, eu tenho certeza que é uma palavra específica. Deus, aumenta a minha capacidade de amar, a minha paciência, aumenta. Quantas vezes eu falo aqui dentro, não falo mais. Eu falo aqui dentro, não falo mais. Cansei. Já falei, não falo mais, não falo. Agora não quero nem saber. Vai se arrebentar, não quero nem saber. Continue falando. Eu digo assim para os meus botões: eu não toco mais nesse assunto. Continua tocando. Sai da janela. Sabe o que é janela hoje? Janela no inglês é Windows, né? Janela hoje é o smartphone, é as mídias. Eu gosto na igreja antes de pregar, às vezes eu dou uma rodada no meio da igreja. A igreja lá é grande. Aí eu passo num banco, aí está lá aquela varoa, pega o teu celular aí, fica olhando para ele. Aí eu venho assim, a pessoa vem pelas costas, aí eu vejo assim, eu faço: querido, eu te amo, desliga isso. Aí eu dou um cafuné, dou um carinho, não chego batendo. Desliga isso, filha de Deus.
é um disco quebrado. Eutico, sai da janela, isso é perigoso, tu vai cair. Bum, caiu. Alguém vai falar, graças a Deus já, que sirva de exemplo. É isso? É isso? Bem feito, é isso? Ele larga a palavra, não tem não, mas larga o microfone, diz: pessoal, só um minutinho, eu vou descer lá embaixo para tratar de um assunto. Ele abraça aquele moço, ele transfere a vida, levanta o garoto, Deus. Se tem alguém aqui com um filho que está rebelde, se tem alguém aqui com um filho, com uma filha que está rebelde, Deus trouxe você hoje aqui para dizer para você: ame mais, interceda mais, chore mais, diga mais, mantenha a ponte de conexão. Não exploda essa ponte, não. Mantenha a ponte, mantenha um sorriso, mantenha um abraço, mantenha um abraço, mantenha um abraço. O diabo quer que você se ire para a pessoa dizer: ah, é? Eu vou embora. O diabo quer que você se feche para lá dizer: ah, é? Agora eu vou embora. Agora, ganhe essa guerra no amor. Paulo não tem mágoa. O Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo aqui nesse caos, nesse barco, nessa tempestade. Ele esteve comigo, porque eu ainda estou com ele. Eu não perdi a conexão. Porque se Paulo entra na carne lá atrás, ele perde a conexão com Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando eu estou rompido com meu irmão, com a minha esposa, as minhas orações são o quê? Interrompidas. Então quando Paulo foi desacreditado lá por eles, Paulo não quebrou a conexão. Paulo não deixou aquilo entrar no coração dele. Ele matou no peito? Não. Se está acontecendo, deixa quieto isso. Deixa quieto isso. Lembra de Simei jogando pedra em Davi? Lembra? Tem sempre um Ziba perto de nós. Vou matar esse cara aí. Não mata não. Não mata não. Eu vou matar, eu vou matar esse cão agora. Não mata não. Sei lá se foi Deus que mandou ele fazer isso. Deixa isso quieto. Lá na frente Ziba Simei vai se consertar. Será que você entende o que Deus está falando hoje? Se você está dando conselho e não está tendo o retorno, se você está orientando e não está tendo o retorno, eu quero que você diga: Deus, tu me trouxe aqui para dizer para mim, eu vou andar agora a segunda milha, a terceira, a quarta, a quinta, eu vou continuar fazendo o mingauzinho, fazendo o lanchezinho, eu vou continuar, não tá, mas eu vou continuar, eu vou estar falando talvez para um poste, mas eu vou continuar. Você entende isso hoje? Você está entendendo o que Deus está tratando hoje? Abigail casou com um homem maligno, Nabal, mas Abigail continua até o fim, lutando pela vida de Nabal. O dia que Davi veio para matar todo mundo, ela não deixou, ela intercedeu. Você está aqui hoje, eu quero fazer uma oração com a permissão do meu pastor, por todas as casas, todas as famílias que estão talvez passando uma crise com filhos, passando uma crise com o esposo, com a esposa, passando uma crise com um colega de trabalho, um chefe, não sei. Eu queria pedir a Deus hoje que Deus nos capacitasse a vencer essa situação. Posso ouvir um amém? E se tem alguém aqui hoje: pastor, eu estou passando uma tempestade em casa, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse à frente. Eu quero orar por você,
de forma muito específica. Se você tem alguém aqui que está lutando com um filho, com uma filha, com um cunhado, com um marido, com uma esposa, e você está aqui, pastor, eu já cansei de aconselhar, mas parece que ficou surdo, ficou surda. Eu quero orar por você hoje, em nome de Jesus. Eu não conheço ninguém aqui, eu não sei de nada, de nenhuma história, mas esse texto diz para mim que Paulo resistiu, mesmo quando caiu no descrédito. Eu vou fazer um pedido aqui, que ninguém aqui jogue na cara o quadro. Se você já jogou, você vai pedir perdão hoje, vai dizer: Deus, eu não quero mais fazer isso. Do tipo, bem feito, eu falei, bem feito, eu avisei. Não faço não, não faço não. Peça misericórdia, peça misericórdia, misericórdia. Diga: Deus, eu te peço, Deus, misericórdia. Deus, eu amo Lucas 15, porque quando o filho volta, o pai não toca uma única palavra. E cadê o dinheiro que você levou? Cadê a riqueza que você levou? O que você fez? Você botou aonde? Não. Sandália, vestido, anel, bezerro cevado e festa. E se alguém falou assim, pergunta para ele o que ele fez com o dinheiro, o pai falou: está repreendido, está repreendido. Meu filho voltou, e voltou para uma nova vida. Nós vamos orar. Vou pedir que os pastores se aproximem aqui para estender as mãos para cá, para esses amados. E pastor, eu posso descer aqui para orar lá embaixo? Eu vou descer quero orar de perto com cada um de vocês. É um culto de ensino, é um culto de ensino. No embate da vida, a gente passa por isso. Nas nossas relações, a gente sabe que está certo, a gente sabe que foi Deus que falou, mas entra no ouvido e sai no outro ouvido. Entra no ouvido e a gente diz assim: agora não falo mais nada. Não, é o contrário. Satanás, se você perdeu essa guerra, vou continuar falando. Enquanto força eu tiver, eu vou continuar apontando a direção de Deus. Os pastores estendam as mãos para cá. Pai, eu não conheço aqui ninguém aqui, eu não conheço o nome, eu não sei a história de ninguém, mas eu sei que tu estás aqui, e eu te peço, Pai, um tempo novo, uma história nova. Eu te peço, Pai, um tempo novo, uma história nova. Eu te peço um tempo novo e uma história nova. Eu te peço um tempo novo e uma história nova. Eu te peço um tempo novo e uma história nova. Eu te peço, Pai, um tempo novo e uma história nova. Eu te peço um tempo novo e uma história nova. Eu te peço, Pai, um tempo novo, uma história nova. Eu te peço, Pai, eu te peço um tempo novo, uma história nova. Eu te peço, Pai, um tempo novo e uma história nova hoje. Eu te peço, Pai, um tempo novo e uma história nova. Eu te peço um tempo novo e uma história nova. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Você lhe dizer: vem, filha,
ser livre, sarado. Eu declaro que toda dor seja sarada. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Maché. Em nome de Jesus. Ora, Machalá, Maché. Ora, Machalá, ora, Maché. Em nome de Jesus, eu declaro um tempo novo. Eu declaro, Pai, que o Senhor prevalece no final. No final vem a vitória. No final é a vitória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo que eu estou. E é Deus que esteve comigo. Há uma promessa de Deus. Há uma promessa de vitória. Há uma promessa de vitória. Oh Deus, fez o milagre. Em nome de Jesus. Dizemos todos amém, amém. Deus abençoe. Dê um abraço quem está do teu lado. Confraternize a tua vitória, a tua bênção, teu milagre. Aleluia.